Boa noite, gente. Vamos tentar? Vem voltando para cá, que eu vou chamar a Flávia para poder conversar com a gente. Vamos voltando? Ah, a Flávia tá aqui. Vamos lá. Tô chamando, hein? Ok, presente. Tá presente, agora tá congelada com a mãozinha. Você consegue me ver? Sério? Congelando? Tá congelado, Cleiton? O Cleiton. O Cleiton entrou aqui, acenei para ele. Estou congelada, que estranha. Nossa, gente. Vou ligar meu 4G, meu Wi-Fi. Isso. Cláudio, como é que ela tá Agora aí? Como tá estão... aparecendo para você? Congelado. Tá congelado. Agora foi, Flávia. Vou... Tá indo. Tá. Ficou. Ai, tá congelando. Ai, gente, é melhor. Tá indo? Parou, travou. Vou botar aqui pra. Não, voltou. Ai, meu Deus. Voltou? Tô aqui. Agora acho que foi. Quem está congelada? Cleiton, foi, Cleiton? Tô congelada ainda. Tá, não. Mas tá assim... não. Tá mais não? Não. Vou só botar o tema da live aqui enquanto isso. Beleza, ótimo. Boa noite. Essas falhas técnicas são normais, né? Pelo horário, pelo uso da internet nesse período, então tá oscilando muito. Então é super normal, razoável isso acontecer. A gente vai continuar fazendo aqui, vai dar tudo certo. Isso aí. Gratidão, querida. Deixa eu só botar o tema da live, que aí o pessoal que for chegando vai se situando do que a gente está falando, né? Deixa eu só botar aqui. Covid-19 com doutora Monteiro. Ô, caramba. Flávia, tá fluindo direitinho aí? Cleiton, tira a foto aí, tá? Printa. Oi, tá fluindo, aqui tá ok. Tá. Deixa eu só fixar. Pronto. Perfeito. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Compromisso com Evelyn. Hoje está um dia tenso, mas como a doutora já acalmou meu coração, tudo irá bem, tudo dará certo. À tarde a gente teve uma live de marketing, agora a gente tem uma live jurídica. E, doutora Flávia, que legal. Seja bem-vinda. Gratidão por ter aceitado esse convite. E fala um pouco pra gente de você, se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse projeto da Evelyn, né? Conversando com a Evelyn. Um projeto lindo que ela está implementando nesse período difícil, né? Se demonstrando ser uma pessoa inovadora, né? Que apesar de todo o caos que a gente vive, a gente tem que criar alternativas. Tenho certeza, e esse é o caminho, né? Vou falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu sou Flávia Monteiro, sou advogada, sou sócia do Moreira e Monteiro Advogados, na Sociedade de Advogados. Estou como coordenadora do GT Mulheres Negras da Comissão Ber Mulher Rio de Janeiro. Sou membro da Comissão do Direito Processual do Trabalho da Comissão do Rio de Janeiro, da OAB. Sou membro também da CVEMB, né, Comissão de Reparação à Escravidão, presidida pelo Adame. Deixa eu lembrar mais o que eu sou. muitas frentes, né? É maravilhoso. Sou do grupo... sou PLP, né? Me formei junto com a Evelyn, né? Isso é importante a gente falar desse projeto, importante valorizar esse projeto, né? Implementar e colaborar com essa ideia, com essa proposta das PLPs, né? Também sou feminista, sou do grupo de feministas negras aqui do Rio de Janeiro, então, e tenho uma atuação muito grande nos movimentos sociais, né? Então, tá muito alto, Evelyn? Tá tranquilo. Tá bom? Tá ótimo. Tem uma militância social, né? Muito forte, muito engajada, desde que eu entendo por gente. Óbvio que foi crescendo, porque eu sou de família humilde, a gente não tem muita consciência, não tem muita instrução do que acontece com a gente, então foi uma construção
até uma construção como mulher negra, né? Está sendo cada vez mais, eu me reconheço como mulher negra na sociedade, me declaro, me afirmo como mulher negra e percebo os percalços que a gente passa, não é só com a Flávia, né? Não é uma questão personalíssima, né? A questão da sua origem, raça, enfim. Então, fico aqui à disposição, mais uma vez, obrigada a Evelyn por ter me convidado por essa live, que é de extrema importância, né? Aqui eu não vou dar nenhum norte, porque é um momento de segurança total, mas a gente tem que se questionar e as coisas vão surgindo, a gente tem que dar conta, né? Com o atual cenário, né? Porque eu posso falar uma coisa aqui hoje para vocês e amanhã já muda completamente. Está sendo o cenário jurídico hoje, na atual conjuntura de pandemia, de crise política, e entre outras questões. Então, mais uma vez, obrigada, Evelyn, tá? Obrigada ao pessoal que está entrando. Quem tiver dúvidas, depois, não ficar muito claro, podem me procurar, sou super acessível, tá? Pelo Instagram, pelo direct ou pela Evelyn. Gente, ela é maravilhosa. Toda vez que eu penso no artigo de humanizar profissões, não é porque eu tô na presença dela, não tô puxando saco, não, que eu nem sei fazer isso, gente. É uma coisa muito espontânea. Mas toda vez que eu penso em humanizar profissões, eu penso em algumas falas que a Flávia, ela atravessa, que ela traz. Nossa, é impossível não trazê-la no coração. Pensar que as profissões precisam ser humanizadas e a gente precisa ter essa militância, essa questão de você ter um olhar social para as coisas, porque realmente a gente vive em um momento de reparação social, e é reparação social em diversos sentidos. Então a gente precisa mesmo de pessoas que tenham esse olhar social diante das coisas que a gente vive, né? Então, por isso essa live, por isso esse momento, para a gente dar uma esclarecida, para tentar ver o que a gente pode construir, como a gente pode caminhar. E já pensando nisso, doutora Flávia, eu gostaria de saber da senhora, assim, uma questão de... A gente está numa questão de restrição de acesso. E o seu escritório está funcionando, né? Ele está fluindo dentro daquela medida do home office, né? A gente tem que estar vivendo aí essa expressão de trabalho. E diante disso, como tem sido garantir os direitos a partir dessas restrições de acesso? Como está isso? Está muito difícil? Como está para conversar com o cliente a respeito disso? Como que está funcionando? Então, você tocou num ponto crucial do nosso debate, da nossa live, acho que de toda a vivência da advocacia, né? O momento é extraordinário. Ninguém nunca imaginou que a gente, em 2020, em março, a gente se deparar com a pandemia, com a questão do distanciamento social, nessa crise que a gente está vivendo, tá? Mas chegou, tá aí, existe o que fazer, né? Ela está impactando todos os segmentos, todas as áreas do direito, né? Não tem como não impactar, não tem como a gente não acompanhar, não tem como a gente estudar, tá? O meu escritório, né, um pequeno escritório, ele está fechado, trabalhando em home office, né, como a maioria da advocacia. Os prazos estavam suspensos, né, e também está uma polêmica de retomada de prazos e voltou, porque a gente já teve 3 resoluções, para quem não conhece, tivemos a resolução 313 do CNJ, né, para quem não é da área jurídica, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né, que regulamentou essa questão da retomada dos prazos. Aí teve a resolução 314, já temos a 318 e já saiu uma decisão hoje, né, com a previsão da suspensão dos prazos até o dia 31 de maio, no TJ. Ou seja, os prazos retomaram dia 4, né? Então vai voltar a suspender. Então, assim, em relação ao acesso, esse é o cenário que a gente está em relação à advocacia. Tá? Os prazos estão suspensos, a gente pode, se chegar um cliente, quero uma guarda compartilhada. Eu posso lá ajuizar, distribuir esse processo, né? Mas assim, o prazo vai estar suspenso, vou ter que aguardar voltar para ter todo o trânsito, todos os atos processuais, como citação, audiência, entre outros os atos, né? Em falar em acesso, hoje fica é muito complexo, porque como a justiça só está funcionando no plantão judiciário, o que é o plantão judiciário, para quem não é da área do direito?
para as causas emergenciais, né? HC, soltura, busca e apreensão, que é a minha área, que geralmente não gosto de utilizar esse termo, né? Porque se trata de pessoas, de crianças, mas, por exemplo, o pai que está sendo impedido de visitar uma criança, ele pode procurar o plantão judiciário, né, com uma busca e apreensão. Né? Então, casos assim, emergenciais e assim, está sobrecarregado, né? Porque tem questões também de plano de saúde, essa pandemia, muitas falhas. Então, hoje o cenário de acesso é por esses meios, questões emergenciais via plantão judiciário. Tá? Quero um problema com office, eu posso fazer a petição como advogada, mas eu não posso garantir para você que daqui a um mês vamos ter uma audiência, já vai fechar um acordo, né? Por mais que nessas resoluções e atos dos tribunais tenha a previsão da audiência por videoconferência, né? Que não é um projeto muito novo, a gente não sabe como vai ser implementado, que talvez seja realmente o futuro, como era o processo eletrônico, né? Porque quando teve esse marco na advocacia, Evelyn, para quem está ouvindo, os processos eram físicos, né? E teve uma transição para os processos eletrônicos. E nessa transição, deixou muito advogado à margem, principalmente os mais idosos, que não acompanharam essa mudança. Sim. Né? Não conseguiram, não sabem mexer no computador, não sabem o formato, o tamanho do arquivo, as plataformas dos tribunais. Deixou uma parcela, uma parte da advocacia à margem, né? De exercer a sua profissão. Mas era um momento diferente, né? A gente também não pode negar os fatos, né? A gente está vivendo uma evolução, a revolução digital que já chegou. Sim. Né? Hoje na advocacia ainda se fala de robôs. Então a gente tem que se adequar, né? Para fazendo petições, já tem até robôs em grandes escritórios, né? Principalmente o trabalho em contencioso. Então, a gente já estava vivendo uma crise antes da pandemia, né? A crise econômica que eu falo nível Brasil. Sim. Né? Com o recorte na advocacia, realmente estava mais difícil. Né? Então, com a questão dessas audiências, eu falei do processo eletrônico, que foi um marco na advocacia, com certeza. Óbvio, eu já entrei no processo eletrônico, então eu não senti, foi ótimo. E mesmo assim, eu tive as minhas dificuldades de adaptação para esse processo, porque são várias ferramentas, são arquivos e você fica insegura e o sistema não é bom. Quantas vezes, nesse período de transição, eu fui na sala da OAB do Rio de Janeiro peticionar com ajuda, né? Fazer curso gratuito, porque é difícil. E eu sou jovem, eu sou da era da tecnologia, entre aspas, né? Eu não sou nenhuma expert, mas presume-se que eu tenho mais rapidez para ter acesso, de aprendizagem, a questão de computador, arquivo. Então, eu tive esse suporte até da nossa instituição, da OAB, porque eu fui lá várias vezes peticionar e com autoajuda, o pessoal me ensinou no passo a passo, fazendo cursos gratuitos. Então, era um outro momento. Hoje, a atual conjuntura, para implementação dessas audiências, videoconferências, eu não sei como vai ficar. Por quê? São vários os fatores, vários os obstáculos. Tem uma grande parcela da advocacia que não tem o mínimo de estrutura física dentro de casa para trabalhar. O que eu falo nesse sentido é uma boa internet, um notebook, sim, né? Uma estrutura física, né? Não tem, né? E não focando só na questão da advocacia, os clientes. Eu milito muito também na área trabalhista, né? Eu faço trabalhista, né? Minha especialidade é família e sucessões, mas eu faço trabalhista, inclusive vou me especializar em direito de trabalho previdenciário. Decidi isso nessa quarentena, mas os clientes, meus clientes, que é do contencioso, que é o reclamante que saiu do emprego e não recebeu sua rescisão, não tem um celular. Essa semana não, tem 2 semanas que eu tô perdida no tempo. Mas 2 semanas eu falei com uma cliente e ela, com auxílio emergencial, ela falou assim: Flávia, meu celular não tem capacidade de baixar o aplicativo. É telefone pré-pago, não tem internet. Ela não tem internet de casa. Entendeu? Então, e eu tenho clientes. Ela é minha cliente trabalhista.
Como eu vou fazer uma audiência, videoconferência com esse cenário? Né? Quantas outras pessoas não vão ter acesso? Quanto isso vai prejudicar uma audiência, né? E fora isso, o advogado é muito corpo a corpo, né? Destruir essas pessoas, a gente tem que explicar como funciona. A sala de audiência assusta, imagine pelo celular, que é uma coisa muito distante, as pessoas não conhecem a dinâmica. Como eu vou preparar o meu cliente? Então, a gente tem essas dificuldades hoje, né? E eu vejo que a justiça está funcionando, mas o acesso realmente está mais moroso do que né? Porque já é lento, né? Mas com a prioridade com as causas emergenciais. Né? Tive um caso também de uma colega que estava com para parir, né? Tava para parir, falei, não sei se é esse o nome, tá? Na hora boa, né? E ela teve um problema com o plano de saúde. Né? Ela procurou a Defensoria Pública, porque o plano não queria cobrir o parto, e parece que falou que ia cobrir. Aquele erro, né, na contratação, que muitas pessoas não prestam atenção na hora do contrato. Né? Então, ela procurou a Defensoria Pública, que fez uma liminar, foi para o plantão judiciário, ela não conseguiu, porque realmente estava errado. Mas, assim, para exemplificar o que eu falo, casos emergenciais. Né? Então, o acesso está sendo nesse sentido. Caramba! Então tá bem assim complicado, hein, Flávia? A gente acha que eles vão trazendo medidas, vão floreando, colocando numa situação como se tivesse tudo normalizado, né? Como se tivesse tudo sob controle. Vou dizer nem normalizado, porque a gente não está numa situação de normalidade. Mas eu digo assim, parece que está tudo sob controle, quando na verdade tem algo aí explodindo, né? Se os advogados não derem conta, os clientes vão, às vezes, até cair em cima de vocês, né? Por causa disso. Claro, eles ligam. Assim, a gente está trabalhando em home office, a gente está atendendo normal, estou ligando para os clientes, momento de estreitar a nossa relação, porque está todo mundo no mesmo barco. Mas como explicar isso para o cliente, né? Eles acham que também a gente vai trazer a solução. Hoje já procura advogado já com o valor da causa, que vai ganhar, tem isso que já é da profissão. Né? Mas no momento eu acho que é mais desespero, né? As pessoas estão mais desesperadas e querendo, meu processo, será que... Iludidas, né? De ter algum andamento ou sair algum dinheirinho, que assim, quem não quer um dinheirinho no momento de dificuldade, né? Junta vários fatores com esse pleito, né? Então, é bem complicado. Nossa. E assim, diante disso, ô Flávia, você falou dessas dificuldades que tem atravessado e tudo mais. Diante dessas questões também, como que a lei tem sido aplicada? Né? Porque tem aí as situações emergenciais, correto? Você até colocou. Tem essas questões emergenciais. Elas aparecem, os clientes continuam no escritório, de uma forma ou de outra, mesmo que sejam por outro meio de intervenção, né? Por outro tipo de intervenção. Mas como que essas leis elas têm sido efetivadas assim, socialmente, diante dessa crise toda? Foi bom você perguntar, porque é um momento, eu falo que advogado que está falando que não tem nada para fazer em casa deve estar equivocado ou estar em outro mundo, né? Porque, assim, é muita mudança, né? Se eu for aplicar esse cenário na questão trabalhista, a gente teve medidas provisórias aprovadas, revogada artigo e aprovada no dia seguinte. Então, são muitas transformações em pouco tempo. Para nós, operadores do direito, está sendo um desafio. Para até a questão da aplicabilidade, porque a gente está vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande. Eu posso falar com o meu cliente hoje, olha, na MP, tal, é isso, então vamos fazer um... E travou, Flávia. Travando, peraí. O que eu acho que é importante é a gente pegar nos princípios constitucionais. Tá voltando. Agora parece que vai. Vai lá. O que eu acho que o mais importante é a gente pegar na questão dos princípios constitucionais, né, que é a nossa base, né, é o topo da pirâmide de Kelsen, e a gente tem como parâmetro, né, apesar de todo momento difícil, de afronta à Constituição, é o que a gente tem hoje. Então, desafios, por exemplo, família, né, que é a minha área.
guarda compartilhada que já tem a regulamentação da convivência já definida. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, um exemplo aqui padrão. Como fica nessa questão da pandemia? Entendeu? É caso a caso, é muito peculiar. Por isso que aqui a gente tem que falar de uma maneira muito ampla. Usar sempre o consenso. E o advogado, nesse período, e eu colocando, principalmente no segmento da área de famílias e sucessões, ele tem esse desafio da mediação, de abrir um diálogo entre as partes, que é uma coisa, para quem atua, muito difícil. Muito difícil. Para você ter para exemplificar, eu tenho um caso de guarda compartilhada que a audiência, a comunicação entre genitores, né, mãe e pai, foi estabelecida por e-mail. Eita! Não adianta, só por e-mail. Se não querem falar, não querem ligar, não querem WhatsApp, por e-mail. Esse é o cenário. Como nós, como advogados familiaristas, vamos nos desdobrar e nos reinventar para criar um momento de diálogo nesse período de pandemia? Entendeu? Porque eu, particularmente, estou orientando a ficar com uma das partes, porque eu sempre vou pensar no princípio basilar, que é do melhor interesse da criança, nesse caso específico. O que é o melhor interesse da criança? O que é melhor para aquela criança no momento. Sim. Então, ela pode ficar com a mãe ou com o pai por um período, e essa mãe não tem atividade de risco, está indo no distanciamento, está trabalhando em home office, né? Porque eu falo, tem que ser caso a caso. Se a mãe também é da área de saúde, vou deixar com o pai, porque ela está mais sujeita ao vírus. Então, assim, é esse deslocamento e esse diálogo que a gente tem que ter, né? E os direitos estão tentando se adequar. A gente já viu decisões agora de inadimplemento de alimentos e o juiz mandou penhorar uma parte do auxílio emergencial. Como assim, gente? Entendeu? Do pai. Sim, ele estava devendo alimentos, Entendi. né? Para o filho, o juiz, pelo nosso CPC, o nosso artigo 523, se não me engano, ele tem a previsão, ele permite essa penhora até 50%. Entendi. Tá? Débitos alimentares, né? Isso já é um processo de execução. Sim. E no caso, a dívida dele era 51%, então o juiz, ele ponderou, ele fixou 40%, ele penhorou 40% do auxílio emergencial para dar alimento para essa criança. Então, assim, são decisões recentes, saiu assim. Cara. E estão se adequando e se ajustando ao momento. Não só nós, como advogados, mas os magistrados, os promotores, está todo mundo no mesmo barco. Mas, assim, vai acontecer, vai chegar. E como a gente vai resolver? Não tem como a gente inventar a lei, né? Tem como a gente utilizar, que a gente tem toda uma legislação, a gente tem nosso código, nós temos a Constituição, né? Por isso que eu sempre... a palavra que eu vejo que vai se manter nesse período para nós, operadores de direito, é o bom senso. É o bom senso e o canal de diálogo, né? Nesse caso, por exemplo, nesse caso de guarda que eu dei como exemplo, o genitor, o pai, ele concordou em deixar com a mãe, né? Que é um caso bem difícil, Mas aí eu, como profissional, fiz um termo, a gente tem que fazer um termo e colocar nos autos. Mas isso já é com o profissional, né? Cada profissional tem que ter essa cautela, esse cuidado, porque acordo de boca não funciona, pode se tornar um problema num período pós-pandemia. Então é isso, eu não posso falar para você que está sendo fácil, que tem decisões pacíficas em relações ao direito em geral. Não tem, né? Pelo contrário, a gente está vivendo uma insegurança jurídica imensa. Né? Eu tenho medo de orientar os meus clientes, né? Eu estou tendo muita cautela, né? Antes de ligar e falar, porque eles procuram a gente, né? Sim. Se a gente está confuso com tantas mudanças e por essa crise política que a gente está vivendo, né? Imagine um cliente, né? Que é bombardeado por informações o dia inteiro, né? Fake news. Sim. Ele vai te procurar, porque você é uma referência. Então, eu tô tendo muita cautela nesse momento, sabe, Evelyn? Tá sendo muito difícil. Mas a gente não pode parar. A gente está se adequando com o que tem, né? Você vê pelas decisões que a gente teve recentemente na área de família, né?
Caramba. Nossa, então assim, o desafio é maior do que a gente pensa, né? Sobretudo quando a gente pensa em pessoas, porque eu acredito que quando a gente está numa área humana, a gente precisa pensar nesse sentido que você traz. São pessoas, e pessoas que às vezes não querem dialogar, pessoas que você vai ter que respeitar o espaço, pessoas que você vai ter que respeitar o tempo, e pensando que a cada dia sai uma coisa nova, e você precisa fazer aquilo se efetivar para que o direito daquele cliente também possa ser estabelecido, possa ser garantido. Então, assim, isso a gente está falando de um cenário ideal, de pessoas que conseguem ter acesso à tecnologia, né? A Márcia está falando aqui, o desafio é imenso e a Sueli trouxe cautela imprescindível. E é verdade, porque, assim, na minha profissão enquanto educadora, a gente fala muito do professor mediador. Mas, gente, estamos vivendo em uma sociedade em que todos nós somos mediadores e teremos que ser mediadores. Sobretudo na sua profissão, né, doutora Flávia? Porque imagina a situação. Você, assim, não ser, sabe, assim, estar numa situação como essa, que as partes não querem se falar de jeito algum, e você tendo que resolver isso. Eu tinha até uma pergunta a respeito disso, de como é desafiador e como como se isso se concretiza, mas acabou que você foi até respondendo também. Mas inicialmente, como foi no início, assim, se fosse fora da pandemia, como que isso se daria, doutora Flávia, assim, diante do direito de família, que a senhora falou com tanto carinho, achei tão carinhosa a forma que a senhora trouxe essa área. Então, assim, como é fora da pandemia? Como isso acontece? A dificuldade, é como eu falei anteriormente, existe, né? Porque é uma área muito delicada, envolve sentimento, a pessoa está muito ressentida, né? Sempre uma parte sente mais do que a outra. Eu falo que até o luto do divórcio, né? Que o professor Rafael Calmon, ele fala muito isso do período pós-divórcio, que é como se fosse um luto. E qualquer tipo de relação, uma pessoa... Você pode terminar o seu relacionamento bem, a outra não, pode ficar triste, que é normal, mas aquela pode ficar remoendo, que vai virar um rancor imenso, que vai influenciar até na criança, né? A criança vira um instrumento de vingança. Né? É isso que eu vejo. Sim, se torna um instrumento de vingança e começa os obstáculos de convivência, seja para o pai ou para a mãe. Então é um trabalho muito sensível, é um trabalho de muita escuta. Né? Infelizmente, não são todos os profissionais da área da família que têm esse pensamento. Eles querem um litígio, querem conflito. Já me deparei com várias situações em audiência nesse sentido, que eu me assustei, que foi bem no início da minha profissão. Assim, sou uma jovem advogada, né? Mas nas primeiras audiências já me deparei e falei, cara, que profissional é esse? O cara louco, é grosso, entendeu? Ixi. Mas também tem aquela questão, aquele recorte, né? De gênero, raça, você nova, número da OB. Tem isso também, né? Mas, voltando ao assunto da questão da atuação na área de família, é nesse sentido. A gente está tudo se encaminhando para uma parte mais colaborativa. A gente já tem as práticas colaborativas, nós temos a mediação, né? Eu já resolvi processo numa mediação, sabe? A mediação é muito boa, a gente conversa, tem todo o trâmite. E o processo não segue, sabe? Ele não vai para a citação, não precisa ter audiência, não precisa durar a duração de 2 anos de um processo, que é no mínimo. Ali eu resolvo, vou homologar e ok. Tá? Mas isso é nos melhores dos cenários. Quando a parte está muito ferida, muito ressentida, tomada pelo rancor, aí sim a gente encontra mais dificuldade. E quando começa a afetar a criança ou o adolescente, a situação se agrava. Né? Por isso que a gente não trabalha sozinha, a gente tem uma equipe. Né? Aí nesses momentos tem que chamar o psicólogo, tem que chamar o assistente social, para ver como é que está a cabeça dessa criança, fazer um laudo psicossocial, né? Tem todos esses fatores. A gente não trabalha sozinha, porque chega no momento que não dá. Vai para além do direito à relação, né? Porque fica tão grave, afeta tanto o psicológico, tanto que tem a questão da alienação parental, da falsa denúncia de abuso. Então, entre outras. Mas a questão é isso, eu prezo muito pelo tratamento humanizado. E eu tento aplicar isso diariamente. Por mais que a gente seja gentil, a gente receba uma patada. Mas faz parte. Né? A gente também não vai retribuir com grosseria nesse sentido. Mas assim, eu sempre prezo por essa questão da escuta, né? Porque o cliente chega muito fragilizado, chora, abre. Então, é mais assim, é um momento de escuta.
né, no primeiro momento de uma entrevista de um cliente na área de família. Ele vem muito abalado. Entendi. Né? Depois você vem essa questão do tratamento humanizado, de orientação, né? E depois a gente vai chegar no problema, porque não adianta. Assim, o que você quer aqui? Não adianta, tem que escutar. Ele é uma pessoa humana, principalmente na área de família, né? Isso se potencializa, né? Eu faço isso também nas minhas áreas de trabalho, em todas as áreas. O meu tratamento sempre é assim, que é o foco da forma profissional. E o meu sócio também, ele pensa desse jeito. Então a gente pensa muito igual, por isso que dá certo, né? Mas na área de família tem esse detalhe, né? É maior. Esse contato tem que ser diferente. A gente tem que ter mais sensibilidade. Ah, entendi. A Viviane estava colocando aí, até as meninas colocaram em cima a questão de... a Márcia até trouxe, o momento de agora é tentar apaziguar os ânimos. E, gente, é verdade, porque estamos todos num processo, assim, de emoção muito, muito severo no sentido de sensibilidade. A gente está vivendo esse momento. E aí a gente entra num litígio, eu acho que isso se agrava, né? Porque você já está sensível diante do movimento da pandemia, por exemplo, ou até mesmo anteriormente. Você está sensível com a situação que você está vivendo. Aí, de repente, né, aquela situação vira um litígio. E aí chega no colo do advogado. O advogado tem que vivenciar essa mediação. Então, ele vai partir para esse apaziguamento dos ânimos mesmo. A Viviane até trouxe aqui que pouca gente sabe disso. Eu acho que ela se referia, Flávia, à questão da mediação. Essa questão aí da mediação, ela é nova? Isso já existia? Porque, assim, quando a gente fala de mediação, por exemplo, em educação, a gente fala de uma mediação que aquela pessoa, ela está ali para orientar e articular as atividades junto ao educando a respeito do que se trata. Quando a gente fala de mediação, ela confirmou aí que é da mediação mesmo que ela está falando. Quando a gente fala da mediação dentro do direito, que tipo de perspectiva a gente tem em relação a isso, Flávia? Então, a mediação é muito eficaz nessa questão da composição de resolução dos conflitos. São meios alternativos de resolução de conflitos. Né? Por exemplo, a Viviane, por exemplo, tem um filho que entra num processo de alimentos. Tá? Vou fazer a petição. Eu posso colocar na minha inicial o que eu quero, tá? Que é um dos requisitos do novo CPC, na elaboração da inicial, que eu vou optar pela mediação, que também pode ser resolvido também numa audiência de conciliação. Mas a conciliação não é tão profunda quanto a mediação, porque a mediação eu posso escutar cada parte separadamente. Eu fiz uma mediação que durou quase 4 horas. Caramba! Que era um caso de revisão de alimentos, né? E a mediadora optou por escutar primeiro a mãe, aí me retirei, aí depois escutou e ficou, a mãe se emocionou muito. Tem todo um trabalho. Tá? Ela é pré, né? É um momento que você vai, antes de o processo iniciar, quer dizer, o processo iniciou, eu distribuí a ação, mas eu posso resolver a questão ali, naquele momento de mediação, ou seja, eu estou pleiteando para a colega aí 30% de alimentos. O pai só pode, ele quer dar 15. Pô, 15 também não dá. Nem 30, nem 15, pode ser 25. Fechou. Mediação. Se for, né, se eles estiverem disponíveis para isso, é nesse sentido. Então, o processo não vai correr, você tem uma resposta mais rápida. Né? Dali vai para o juiz vai homologar e resolver o problema. Entendi. Além de ser mais rápido, é mais preciso. Sim, óbvio. E esse é o caminho, sabe? Ela comentou aqui, além de ser mais rápido, é mais preciso, né? Ainda desafogar o judiciário. O judiciário está com uma demanda muito imensa, sabe? Eu tive um acordo extrajudicial de alimentos, ou seja, eu peguei o pai, a mãe, falei que era X, ambos assinaram, não precisava de audiência, mas como é menor, precisa ir para o MP, para o Ministério Público, né, que ele tem que dar o parecer para ver se está tudo certo, e para aquele acordo ter validade, tem que ser homologado pelo juiz. Poxa, eu não tive conflito, eu não tive audiência, todos estavam ali de acordo. Eu demorei 1 ano para homologar esse acordo extrajudicial. Então, esse é o cenário da justiça. Por isso que eu falo que nesse momento que a gente está vivendo de dificuldade, vamos retomar o prazo. Beleza.
além desse recorte de que tem uma parcela dos advogados que não tem acesso, não tem uma internet, que estão passando necessidade, pleiteando cesta básica. Nossa. Tá? Tem isso, deu retomar o prazo e o meu processo não dá, porque quantas vezes eu fiz uma mera petição e ficou mais de um mês para juntar os autos. Eu tenho que ir lá na vara, fazer uma diligência, conversar com o cartório. Ó, dia tal, eu protocolizei. Só assim que anda o processo. Né? Então, eu acho que as pessoas, volta os prazos, volta... Gente, também beleza, vai voltar, a gente sabe muito bem que o processo não é sozinho. Que o advogado tem que ir na vara, que quantas vezes a gente faz petições de processo eletrônico e não ajunta, não anda, fica parado mais de meses. Gente. Entendeu? Então a gente tem que ver até que ponto realmente vai voltar. Se o prazo fosse voltar, eu pensando só em mim, né? De uma forma egoísta, que eu tenho uma internet, tenho um notebook aqui dentro de casa, que eu consigo trabalhar. E andasse meus processos, eu conseguisse um resultado mais eficaz, nesse momento de dificuldade para fazer dinheiro, porque, gente, eu sou profissional liberal, nós somos profissionais liberais. Eu preciso de dinheiro. Mas não vai acontecer, né? É uma doce ilusão. Entendeu? Então, eu acho que esse momento de prazo, retomada de prazo, tanto que você vê que tá muito inseguro, que o CNJ se manifestou agora de novo, aí suspendeu de novo até 31 de maio. Entendeu? Então, quais são as condições? Né? Então, nesse sentido aí. Eu acho que ficou claro. Eu tentei falar de forma bem, sem sem muita técnica em relação à mediação, para ficar bem clara do que é a mediação, e eu acho que a gente vai se encaminhar para isso, porque não vai ter jeito, o judiciário não vai dar conta, tem poucos funcionários, né? Eles não tem no concurso, o pessoal está se aposentando, então assim, você vai na vara, tem pouca gente para te atender, né? Isso antes da pandemia, e eu acredito que deve ter uma perda agora, né? Não sei, não falando que as pessoas vão morrer, mas né, a gente está lidando com um agente biológico que pega qualquer um, aí pode matar. Né? Então, a professora Paula entrou aqui, da PUC. Ai, que orgulho. Ih, gente, tá sério esse negócio aqui, hein? Então, Flávia, você falou isso, mas, assim, uma dúvida que eu fiquei. Você, enquanto advogada, é que faz a mediação, seria isso? Ou tem um mediador? Não, tem um mediador. Tem um mediador. Tá? Eu vou com a parte, né? E tem um mediador. Eu não faço a mediação, tá? Eu vou com o meu cliente, eu vou ali orientar, vou solicitar, tanto que eles que falam nesse momento da mediação, né? O mediador vai fazendo ali, escuta quando for necessário, retira uma parte da sala, faz a escuta individual, entendeu? Tem um mediador. Tem a figura do mediador. Eu pensei que o advogado é que entrava nesse papel também, né? Porque, igual eu falei, tem esse mediador, na educação a gente trata do mediador também com essa mesma função, não de dirimir conflitos, mas na verdade de administrar o conteúdo com o educando. E na minha cabeça, e tem também o professor mediador, então é a figura do professor, do educador, como mediador. Eu pensei que vocês, enquanto advogados, também entravam nesse papel de ser um advogado mediador. Mas, na verdade, vocês têm uma outra pessoa que vai fazer esse movimento. Eu posso ser mediadora, né? Eu vou ter que fazer um curso de capacitação pelo TJ ou um curso particular. Né? Eu posso ser mediadora, mas não posso estar em causa própria, entendeu? Entendi. E, de uma certa forma, os advogados que participam da mediação, eles têm uma função muito importante, né? Que é de ali conversar com o cliente, para ele ficar disponível para que a mediadora trabalhe, para que seja realizada uma boa composição, um bom acordo para ambas as partes, né? Um bom acordo, nem eu ganho, nem você ganha. A gente encontra um denominador comum que não seja o equilíbrio, exatamente isso. E fecha. Né? O advogado tem esse papel também durante a mediação. Entendi. Você falou dessa questão da mediação, eu lembrei da época que eu fiz estágio no TRT, isso em 2008, e a gente não está falando nem de pandemia, nem nada a essa época, né? Mas em 2008, eu via os arquivos do tribunal, eu ficava desesperada, porque os arquivos têm muitos processos, isso lá atrás, né? E
toda hora vinha advogado para atender, então eu ficava no atendimento, eu rodava a secretaria, ficava na sala do juiz, a gente ia fazendo, né, esse movimento, os estagiários. E toda hora o advogado vinha para ver a questão do processo e tudo mais. Agora você falando a questão da petição que você, né, protocoliza e tudo mais, eu fico pensando, por isso é que a todo tempo tinham aqueles advogados por ali, porque eram eles solicitando que a petição... Era físico, era cópia. Nossa, eu não tinha dimensão. Na minha cabeça eu ficava, gente, não para de vir advogado aqui no atendimento. O que eu vou fazer? Mas era justamente por isso que você traz, né? De você colocar a petição e não ser juntada aos autos, seria isso? Eu tenho 2 processos físicos, né? Um que a gente pegou no meio do caminho, óbvio, né? Porque eu já cheguei no processo eletrônico. E a dinâmica é completamente diferente. Você tem que assinar, você tem que tirar 2 cópias, você tem que ir lá levar o protocolo, você tem que, né, dar carga no processo. Então, eu fico assim, gente, como era advogar com processo físico? Deveria ser uma loucura, né? Porque, assim, é xerox, você tem que ir no cartório e voltar, e sei o quê. Porque eu tô doida com esses 2 processos, que tudo tem que ir lá pegar, né? Mas, assim, é aquilo que eu te falei, é a evolução, né? As mudanças da sociedade, essa questão da revolução digital que a gente está vivendo, não tem para onde fugir, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um tempo para encaixar e incluir todas as pessoas. Claro. Eu não posso implementar uma videoconferência se a metade dos advogados não tem acesso à internet e os clientes não têm um celular para baixar o aplicativo para pegar do Caixa Tem para ter direito ao auxílio emergencial, gente. Isso não existe. Tu acha que vai ter que fazer uma audiência? Não mesmo, gente. Então, qual é o público da advocacia que querem, né? Vão preservar nessa pandemia? Porque vai excluir, entendeu? Vai excluir, principalmente a minha área, que é muito social, muito trabalhista. Meu sócio é especialista em previdenciário. Então, é auxílio disso, auxílio daquilo. E aí? Como vai ficar? Né? Complicado. E engraçado, a Márcia tá colocando aqui, nossa vida é dura, Evelyn. Realmente. É muito duro. São muitos desafios, mas com certeza devem ter superações e tudo mais. Mas assim, a Márcia trouxe isso, me veio um estalo aqui, ô Flávia. Existe algum local, porque assim, às vezes a gente pensa que a gente não precisa de um momento para externalizar tudo que a nossa profissão nos acarreta. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não preciso disso, daquilo, não. Só que existe algum momento e alguma, sei lá, em algum espaço da agenda dos advogados, das advogadas especificamente, que se junta para poder conversar sobre isso, para trocar essa experiência, para poder intervir com sugestão no trabalho do outro, para dar um caminho? Existe essa possibilidade? Existe esse movimento? Ah, não, gente. Travou. Vamos esperar na fé que vai voltar. Ai, poxinha. Tá voltando. Fala de novo. Ai, travou. Tá robotizada a voz. Poxa. Vê se foi, Flávia. Acho que agora tá indo. Tá voltando, que estão falando aqui. Travou aí, amor? Ai, gente. Calma, voltou, não voltou? Voltou. Então, vamos lá. Até a Márcia falou dessa questão a vida é difícil, a vida é dura, e realmente né? Esses dias até ontem eu comentei aqui que eu falei assim, gente, cara, como é uma responsabilidade muito grande. É óbvio que toda profissão tem a sua responsabilidade, né? Mas a vida do profissional é uma vida muito dura, né? Principalmente do profissional liberal. Hoje eu não sei até quando eu vou pagar minhas contas, sabe? Meu Deus. Porque tá tudo... eu vivo da advocacia, né? Hoje eu vivo da advocacia. Então, não sei até quando eu vou segurar as pontas, entendeu? Mas... Aí, qual foi a pergunta mesmo, sua?
foi da questão de que se há um momento que vocês se juntam para conversar e sugerir alguns caminhos. Beleza. Sim, a gente tem as comissões, né, da OAB, né? A OAB é a que representa os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu nem conhecia essa dimensão da OAB, confesso para você que na graduação eu não sabia que tinha essas comissões. Caí lá de paraquedas, agora eu estou lá e está difícil, não acho que eu não vou sair mais. Muito bom. Mas lá tem várias comissões temáticas, né? E principalmente tem a comissão de prerrogativas. Então, por exemplo, tem comissão de direito de família, essa do trabalho, que eu faço parte. Então, assim, a gente comenta as dificuldades, né, da advocacia trabalhista, da advocacia em geral, que somos todos advogados, né, mas cada um na sua área específica, para melhorar a qualidade da atuação, né, para orientar os advogados a dar uma aula de gestão. Por exemplo, eu sou dona de escritório e eu passo um perrengue imenso, porque eu não tive aula de gestão. Eu não sei administrar, eu fiz direito, eu não fiz administração. Sim. Então é um desafio, né, essa questão da contabilidade, questão, enfim, que envolve a questão do escritório e também de gestão de vida própria, gente, porque o profissional liberal tem que saber lidar com dinheiro, porque senão... Desse jeito. Não dá. É difícil administrar. Então, existem essas comissões que têm essa possibilidade de você apresentar suas dificuldades na atuação da advocacia, né, nas suas áreas específicas e o que envolve as prerrogativas, que não sei se você sabe, que não é do direito, são os nossos direitos, né, como na atuação na advocacia, né? Então, assim, a gente tem esse mecanismo, a gente tem esses encontros, tem essas comissões, no qual a gente apresenta e daí surgem ideias, surge plano de ação em prol dessa dificuldade, dessa demanda apresentada. Então, existe sim. Entendi. E assim, Flávia, a gente já está aí caminhando para o fim, né? Infelizmente, que está muito gostoso. Foi muito rápido. E assim, está muito gostosa essa partilha, está muito maravilhosa. E eu gostaria assim, que você deixasse, não só, mas especificamente para a área do direito hoje, sugestões de medida para poder dar prosseguimento, não somente aos feitos, mas à vida, enquanto o que a gente está vivendo, né, no momento. Não sei se eu fui clara. Sim, uma mensagem, né? O momento é de dificuldade, né? Estamos todos no mesmo barco e é um momento que fica muito evidenciado a desigualdade social aqui no Brasil, né? Que sempre existiu, o Brasil é um país muito desigual, agora está bem escancarado, não tem que falar como que não existe, né? E, infelizmente, a gente já vivia numa crise, né, o Evelyn? Sim. Muitos escritórios, pequenos escritórios, fecharam antes dessa pandemia. Né? Então, assim, a gente tem que ser realista. Vai ser um momento de dificuldade. Vai impactar a economia, vai impactar todo mundo. Então, mas eu vejo no seguinte sentido. A gente também não pode passar em vão por esse momento. Óbvio que vai ter dia que você vai acordar super mal, para baixo, triste. E ok, se permita sentir assim, né? Porque o momento realmente é de dificuldade. Mas vamos também criar alternativas, né? Por exemplo, eu não sei até que ponto vou manter o meu escritório físico lá, não sei, vou criar uma estratégia, não sei se eu fico no home office, entendeu? Mas assim, eu peço para os advogados pensarem em outros cenários, para não serem pegos de surpresa, né? Porque, se Deus quiser, se a espiritualidade permitir, a gente vai passar por essa fase. E vai ser um mundo novo. Esse mundo que a gente viveu acabou em 2019, né? A gente vai ter que se ajustar. A gente vai abrir a porta e vai se deparar com um mundo novo. Né? O que eu oriento, e também o que eu estou fazendo, né? Tentar criar uma rotina. Não é fácil, tá? Da rotina que eu criei, eu estou seguindo 60%, 70%, mas estou me esforçando para seguir, tá? Criar da saúde mental, né? Fazer uma meditação, fazer uma oração, fazer uma atividade física em casa para descarregar a energia. Fazer cursos online, gente. Momento também de a gente adquirir conhecimento. Eu fiz um workshop essa semana em Direito das Famílias, de graça, com um professor excelente em São Paulo. Ficou gravado no YouTube. Quem quiser, eu posso mandar o link. Né, super atualizado.
Então, tem várias ferramentas para você se atualizar, não necessariamente para gastar dinheiro. Né? Tem cursos gratuitos. Eu vi um curso agora da UFRJ, eu acho que era da UFRJ, se eu não me engano, de inglês. Eu vou dar uma olhada para ver se eu faço um curso de inglês online, ver o básico. Então, assim, é o momento de se reinventar, na medida do possível. Claro. Né? Eu acho que também não tem como ficar à toa se lamentando, achando que vai morrer. Né? Uns dias, o outro, ok. Né? Mas a gente tem que criar, porque assim, o processo continua, o cliente vai continuar te ligando. Entendeu? Você tem que estudar, tira esse tempinho para estudar. Essas mudanças são muitas, gente. O que tem de medida provisória aí na área de trabalho para estudar, tantas coisas acontecendo. Né? E uma área vai impactar na outra. Porque, por exemplo, o empregado que tem filho, que teve uma redução salarial com essa medida provisória, que tem a 936, ele pode entrar com uma ação revisional para diminuir os alimentos. Porque realmente ele está ganhando menos. Né? O empregado que perdeu o emprego ou que teve o contrato suspenso, né? Porque a empresa está pagando uma parte, um salário base com reduções de 25%, 30%, no máximo 70%, esqueci o meio. E o governo está complementando. Mas mesmo com a complementação, não é o salário total. Ou seja, você vai estar ganhando menos. Né? Aí você vê, uma mudança dessa vai impactar no direito das famílias, porque se esse cara tem filho e tem alimentos fixados, a gente vai ter que fazer uma revisional para reduzir de acordo com o que está acontecendo com ele. Entendeu? O auxílio emergencial já foi penhorado, que impactou no direito das famílias. E é um benefício previdenciário, que é o INSS concede, né, junto com a Caixa. Então, assim, as coisas vão acontecendo que vai licando, né? Não tem como licar. Né? Tá tendo muita fraude em relação ao auxílio emergencial com ex-companheiros. Né? E isso vai impactar o quê? Na área criminal. Eu vou na delegacia registrar a ocorrência. Entendeu? Eu vou fazer um requerimento ao INSS para abrir uma investigação. Olha só, tanta coisa. O direito ele é tão imenso, né? Não tem como falar, só faço família. Impossível. Entendeu? É tudo ligado. Então, você tem que acompanhar todas as mudanças. Então, tira esse momento para estudar. Isso vai te dar um embasamento para você continuar trabalhando de casa. Sim. Né? Você não pode ficar perdido nesse momento. Então, se não quer fazer um curso online, não está sem saco, ok. Mas pegue as medidas, pegue as mudanças, pegue as decisões recentes para estudar, para você aplicar no seu trabalho. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né? E se pegar a sua espiritualidade, seja ela qual for, né? Sou ateu, pense positivo, vamos emanar energia, vamos trabalhar isso, porque isso é a única certeza que a gente tem, né? Que não abandona a gente, como eu não posso falar de uma maneira muito pessoal, que sempre me conduziu até aqui, sempre fui muito sozinha. Então, a gente tem que ter esse lado, até para dar uma tranquilidade pra gente, né? Falei até com você, eu fiquei 2 dias sem dormir, então é normal que a gente fica preocupada, a gente tem conta para pagar, mas eu ainda sou privilegiada, porque eu não tenho filho, né? Acho que agora eu vejo o filho como um privilégio nesse momento, porque assim, eu poderia estar com a criança em casa, sabe? E mais uma demanda, a educação da criança, mais uma boca para comer. Entendeu? Se eu quiser acordar, comer um ovo no almoço, ok. Né? E se eu tiver só um ovo para comer, ok. Né? Mas se eu tiver criança, uma família grande, todo mundo no mesmo cômodo. Então, assim, e é muito triste ver esse lado meio ruim que está se mostrando essa pandemia das pessoas, né? Então, tá demonstrando muito esse lado perverso. E não é por causa da pandemia, porque a pessoa é assim mesmo, né? E com essa nossa liderança aí presidencial também as coisas ficam bem mais difíceis, né? Eu participei de um seminário... Tá, eu tenho tempo? Tem, pode falar. Ainda tem uns 5 minutos, mais ou menos. Rapidinho, eu participei de um seminário da Emerge essa semana que falou sobre essa questão da pandemia, desigualdade social, com uma médica da FRJ. E, assim, o Brasil não era pra gente tá nesse momento difícil, entendeu? Era pra gente, se tivesse implementado as medidas da OMS, de isolamento, as pessoas respondendo, uma liderança, né, fazendo as medidas corretas, não era. Né? Não é porque o nosso país é pobre, subdesenvolvido. Ela deu um exemplo, cara. A Índia controlou
o coronavírus. Mas por quê? Porque implementou, e não é grana, né? É conscientização e é obedecer. Então, infelizmente, o pós-pandemia, por mais que a gente supere, que eu tenho fé que a gente vai superar, a gente vai se deparar com uma dificuldade muito grande, uma recessão muito grande, né, na economia, que infelizmente vai impactar que realmente os mais fracos, né, os que já estão excluídos, mas vai chegar até a classe. Ai, tá travando, Flávia. Flávia? Travou. Ai, pela primeira vez. Voltou, voltou. Não, travou de novo. Ai, meu Deus. Tá travado. Pela primeira vez o Instagram me deu horário. Ai, caramba. Flávia, volta, eu não vou derrubar não, porque falta 5 minutos para acabar ainda. Vai, tá voltando, eu acho. Oi, Tá amiga! voltando, aos poucos tá voltando. Isso acontecem, calma. Começou a chover aqui, deve Tá indo, que ainda tem nosso print. Calma aí, tá travando. Fica aí, Flávia! Peraí. Tá voltando, ó. O pessoal tá dizendo aqui que tá voltando. Carol tá sinalizando para mim. Tá indo. Vamos aguardar que vai. Faltam 4 minutos, a gente vai fechar com chave de ouro, gente. Vamos lá. travou, tá voltando. Aí, Flavinha, acho que agora foi, hein? Ai, meu Deus. Tá indo e. Boa noite, Babaruxá. Peraí. Foi, agora foi, Flávia. Fala aí alguma coisa para ver se vai. Poxa, Cleiton! tá indo e tá flutuando. Tá voltando. O pessoal tá sinalizando aqui que tá voltando. Vou preparar o print, que a gente tem 4 minutos. Gente, nunca vi o Instagram me dando o horário do jeito que ele tá me dando. Acho que o meu Instagram bem atualizou, sozinho. Travou aqui pra mim. 3. Travando, gente. Márcia. Vou até organizar meu cabelo que a gente vai tirar um print aí, então. Flávia? Vou até levantar, porque minha cara de bolacha tá demais. Boba. E agora foi de vez. Cadê você? Tá branco. Tá pronto? Me vê? 3 minutos. Tá branco. Tá. Não, eu não tô te vendo. Voltou. Agora tá show. Pera. Ai, meu Deus. Na hora que você passou no azul, ficou bom. E depois não tá mais. 2 minutos. Tô parecendo. Finalizem com um sorriso, Então, Deixa eu Flávia, sair, dá um deixa eu sair sorriso e aí voltar. pra ver se o Cleito... Peraí que ainda tá rodando. Olha só, Flávia, volta já no sorriso. E aí, conforme for, eu encerro essa daqui e trago outra. Pra você poder finalizar com a palavra. Ai, não. Pera. Caiu ela, mas acho que ela tá aí ainda. Fala comigo. Oi. Amor, vem aí. Oi. Vamos ver. Flávia, tá travando. Eu tô. 1 minuto. 1 minuto. Não, eu tô te ouvindo perfeitamente. Só a tua imagem que tá travada. Ai, te finaliza. E aí a gente volta pra fazer a foto, sei lá. Porque eu não apareço, né?
Vamos fazer Tá? isso, então. Então, aí a gente finaliza no outro e tira a foto no outro, porque não vai dar. Tem 1 minuto, né? Tem 26 segundos só. Não vai dar. Então, gente, a gente vai abrir outra live aqui rapidinho, tá? Isso. Vamos lá. Tô encerrando, hein?